Então, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre fraturas, parte 2. Principais regiões de fraturas. Fratura dos membros. São as mais comuns, tornando-se mais graves e de delicado tratamento quanto mais próximo do tronco. Então, gente, tem que ter muito cuidado, porque por mais que seja muito comum ter fraturas nesta região, não deixa de ter que ter um maior cuidado também. Fratura do crânio. Uma das mais graves por afetar o encéfalo. Para quem não sabe, o encéfalo é aqui atrás da nossa cabecinha, tá? É perto de onde se inicia a nossa coluna cervical. As lesões cerebrais seriam responsáveis pelo choque, paralisia dos membros, coma e até mesmo a morte do paciente. Essa fratura é uma ocorrência mais comum nas grandes cidades, devido aos acidentes automobilísticos e apresenta maior índice de mortalidade em relação às demais, principalmente para os motociclistas que andam sem capacete, para acidentes automobilísticos de carro, no caso, para quem não usa cinto e automaticamente é lançado para fora do carro. A cabeça é o que sofre mais com impacto. Então, capacete, cinto acaba auxiliando na proteção de alguma fratura do crânio, até mesmo afetar o encéfalo, porque é ali que comanda praticamente todas as ações do nosso corpo também, gente. Fratura da coluna. Ocorre em geral nas quedas, atropelamentos e em mergulhos em locais rasos, sendo tanto mais grave o prognóstico quanto mais alta a fratura. Lembrando que as fraturas do pescoço são quase sempre fatais. Então, vamos lá, gente. Por que a coluna ela é muito grave? E quanto mais alta a fratura for, o prognóstico se torna pior. A nossa medula passa pela nossa coluna. Então, o nosso principal nervo, as nossas principais terminações nervosas também, passa pela coluna. Então, qualquer impacto ali, você pode ficar paralítico, paraplégico, tetraplégico, tudo. E também, fratura de pescoço, gente, pode levar a pessoa à morte também. Fratura da bacia. Em geral, é grave, acompanhando-se de choque e podendo acarretar lesões da bexiga e do reto, com hemorragia interna também. É grave porque a única recuperação que você pode fazer dela é deitado. Literalmente, você não pode se mexer. E, gente, a bacia, o que está localizado ali na nossa bacia? A bexiga, nosso intestino. Então, gente, já pensou se qualquer fragmento de osso, se nós tivermos uma fratura comunitiva, por exemplo, se qualquer pedacinho de osso se soltar do nosso osso principal, aquele fragmento, por mínimo que seja, perfurar a bexiga ou o nosso intestino. E aí, como é que fica a situação? Fica bem braba, né? Então, bem grave mesmo. Vale lembrar, e aí fica a dica, que faz-se necessário um cuidado especial no sentido de não praticar manobras que possam agravar a lesão da medula. Coloca-se o paciente, a vítima no caso, estendido no solo em posição horizontal, ou seja, sempre deitadinho, esticadinho, com o ventre para cima, gente, barriga para cima. O choque também pode ocorrer numa fratura dessas, então tem que prestar muita atenção disso, gente. Não pode movimentar a vítima. Aqui a gente fala, né, colocar o paciente estendido no solo, mas primeiro de tudo, não movimentar. Um risco, se for um acidente de carro e tiver perigo de explosão, aí não tem jeito. Para preservar a vítima, a vida dela, a gente sim vai ter que retirar ela do carro. Aí já é outros 500, outra história. Mas primeiro de tudo, não movimentar.
Somente em último caso, se houver risco de morte por explosão, essas coisas, em algum tipo de acidente de rua, claro que aí você vai dar prioridade à vida, sem se preocupar com os ferimentos naquele momento. Aí sim, você vai movimentar a vítima. Lembrando, esse evitar movimentos é aqueles movimentos bruscos. Para o quê? Para quê, na verdade? Evitar que a fratura ou qualquer outro tipo de lesão que a vítima tenha não se agrave, ok? Como agir em caso ou suspeita de fratura? É possível realizar os primeiros socorros à vítima, que devem seguir as seguintes etapas. Prestem atenção. Manter o membro afetado em repouso, numa posição natural e confortável. Imobilizar as articulações que ficam acima e abaixo da lesão, com o uso de talas. Não havendo talas disponíveis, é possível improvisar com pedaços de papelão, revistas, jornais dobrados ou pedaços de madeira, que devem ser acolchoados com panos limpos e amarrados ao redor da articulação. Gente, preste atenção. Quando eu tô falando papelão, revista, jornais, não é aquele que a gente vê lá no lixo ou então lá no meio da rua pegar, não, tá? É o que a gente tem em casa bonitinho. Que esteja mais ou menos, né, limpo, porque nada disso vai estar relativamente limpo. Por isso que a gente tem que acolchoar com panos limpos. Vou deixar umas fotos para vocês verem mais ou menos como é que é. Nessa primeira imagem que eu deixei para vocês, nós temos a lesão de quê? Ou uma suspeita de fratura. Pode ser da tíbia, da fímula, que são os ossos da nossa perna abaixo do joelho. Então, como é que a gente mobiliza? Aqui eles estão imobilizando com uma tala do jeito correto. Mas depois vocês vão ver mais para frente outras figuras quando não temos acesso a essa tala específica que a gente pode fazer. Então, eu vou sempre tentar imobilizar próximo às articulações de cima e de baixo. No caso, eu estou imobilizando o tornozelo, que é a articulação mais próximo da parte de baixo da possível lesão fratura. E também eu estou imobilizando a parte próxima ao joelho, que é a outra extremidade, a outra articulação que eu tenho acima dessa possível ou suspeita fratura lesão, ok? Observem bem a imagem aí. Vou deixar um tempinho para vocês olharem direitinho. Já nessa segunda imagem, a gente está imobilizando aqui somente mesmo com atadura. Mas é o que? Para preservar o local. Como é no joelho, eu estou imobilizando um pouco abaixo e um pouco acima dele, ou seja, eu estou pegando um pedaço da perna e da coxa também. Vejam que eu estou imobilizando com o joelho levemente flexionado. Por que ocorre isso? Por que tem que fazer dessa forma? Porque se eu fizer com o joelho reto, eu posso prejudicar. Então, a mobilização do joelho é sempre levemente flexionado, ok? Vou deixar um tempinho também para vocês observarem melhor como é a imobilização nesse caso. Nunca tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar. Gente, pelo amor de Deus, não somos médicos, não somos da área de saúde. Então,
Nunca tentem colocar uma fratura exposta ou interna no lugar. Ah, mas eu sei que aquele osso tem que estar naquela posição. Gente, pelo amor de Deus, esquece isso. Só tenta proteger a região e auxiliar a vítima, porque o socorro vai chegar e o médico, o especialista nisso, vai cuidar da vítima, ok? Em caso de fratura exposta, deve-se cobrir o ferimento, de preferência com gaze esterilizada ou um pano limpo. Se houver um sangramento muito intenso, é necessário fazer compressão acima da região fraturada para tentar impedir a saída do sangue. Nessa imagem que eu deixei, vocês estão vendo que está tendo o socorrista, no caso, né? Sei lá, vamos imaginar que somos nós. Estamos com uma gaze ou um pano limpo só protegendo a região da fratura. Em momento algum, ali está colocando compressão. Porém, sangue é normal, tá, gente? Se for fratura exposta. Porém, se houver um sangue muito intenso, um sangramento intenso, o que eu vou fazer? Eu não coloquei figura sobre isso, então prestem atenção. O pé, nessa imagem aqui, está apontando mais ou menos na direção do joelho da vítima. O que nós vamos fazer? Abaixo do joelho, mais ou menos, nós vamos fazer uma leve compressão para ver se o sangue diminui. Prestem atenção. Leve compressão. Vocês não vão tentar afundar a perna da vítima, não, gente, pelo amor de Deus, porque ela já tá com dor. Então, uma leve compressão para ver se ocorre, sim, a diminuição desse sangramento até o socorro especializado chegar, ok? Vamos lá para o próximo. Como eu falei, aguardar o auxílio médico. Caso não seja possível esperar, recomenda-se levar a vítima para o pronto-socorro mais próximo o mais rápido possível. Gente, isso daqui de levar a vítima para o pronto-socorro não é em caso de acidentes na rua. Só se acontecer algum tipo de acidente em casa e não der tempo ou você morar perto de um hospital, aí é diferente. Mas acidentes na rua, atropelamento, sei lá, essas coisas, não tirem a vítima do local. Esse caso não seja possível, volto a lembrar e a ressaltar, é em caso de acidentes dentro de casa. Sei lá, caiu. Até mesmo aquele caso que eu citei a vocês que aconteceu com a minha mãe, que ela cortou o dedo, que eu fiquei na dúvida se tinha atingido nervo ou tendão, não sei. Que eu corri com ela para o pronto-socorro. Nesse caso, pode. Mas pelo amor de Deus, gente, principalmente se houver queda dentro de casa de uma altura muito alta. Não tô falando, escorregou, caiu, não. Tô falando queda alta, de uma altura considerável. Também não movam a vítima. Então prestem atenção nisso. Aqui também eu deixei algumas imagens de talas que a gente pode fazer com os nossos materiais alternativos. Na primeira imagem aqui da nossa vítima, com uma blusa laranja, e nesses casos aqui que eu citei, pode sim proteger e levar para o hospital. Essas 4 imagens aqui, tá? Então, ele está enrolado no braço uma revista para proteger aquela região de uma possível fratura que possa ter ocorrido ali. Na segunda imagem, onde tem que está com fundo marrom, são revistas também dobradas de outra forma e onde foi presas também no braço. Aqui já abaixo, na primeira foto, onde tem o homem com o fundo meio azulzinho, essa tala aqui já é feita de madeira. Ah, mas Karina, não parece madeira. É porque foi o quê? Ela foi encapada por gaze, por um pano, ou então por outra coisa, gente. Eu protegi porque a madeira também pode machucar. Então, protegi, imobilizei, vou levar a vítima para o hospital. E nesse outro caso aqui, o último, que é uma mulher, já é papelão. Então, olha só, gente, materiais que a gente pode ter em casa no momento de desespero, a gente mobiliza a região e leva a vítima para o hospital, tá? Vou deixar rodando um pouquinho para vocês verem melhor as imagens e analisarem.
Então, por hoje é isso. Gente, também vai ficar aqui embaixo o link para os exercícios de fixação. Não esqueçam de fazer, porque quando tudo normalizar, eu vou estar corrigindo com vocês. Por favor, gente, volto a lembrar, vocês não estão de férias, precisam sim estudar em casa, para depois não se arrependerem quando vier a nota de prova, hein? Bom, final de semana eu acho, né, gente? Beijos, até a próxima aula.